the summer of love. Damos início à nossa primeira aula do curso de Estatística Aplicada. Essa primeira aula e as próximas aulas vão ser com a professora Karine Vier. Ela é médica veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutoranda em nutrição aplicada de suínos com enfoque em estatística aplicada na Kansas State University, nos Estados Unidos. E boa tarde, professora. Boa tarde, Letícia. Antes de deixar a palavra com a professora Karine. Tá, ok. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Letícia, pela introdução. Então, como a Letícia falou, meu nome é Karine Vier, eu me formei em Medicina Veterinária na URGS e agora eu estou no meu segundo ano de doutorado na Kansas State University, trabalhando com nutrição de suínos e tenho trabalhado bastante também com estatística aplicada. Eu queria agradecer, primeiramente, ao convite da academia. Espero poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estou aprendendo de estatística por aqui. Então, para essa primeira aula, ela vai ser um pouquinho mais abstrata, eu vou falar um pouquinho mais da parte teórica, mas eu vou abordar alguns pontos que eu acho importante. Alguns de vocês já vão saber muita coisa do que eu vou falar hoje, mas que eu acho importante que todo mundo esteja na mesma página para quando nas próximas duas aulas a gente focar mais em exemplos práticos utilizando o SAS e o AR. Tá ok? Então, deixa eu só diminuir aqui. Então, hoje, alguns dos tópicos que nós vamos abordar são princípios básicos de delineamento experimental, alguns princípios básicos de modelagem estatística, como a gente vai checar resíduos e pressupostos dos modelos antes de concluir ou tirar qualquer conclusão sobre os experimentos, e depois alguns pontos sobre as análises que a gente vai fazer para concluir sobre os efeitos dos tratamentos que a gente está aplicando. Então, em primeiro lugar, é muito importante que a gente tenha os objetivos do nosso experimento bem definidos. A gente tem que saber quais são as perguntas que a gente quer responder com a pesquisa que a gente vai desenvolver. Isso é importante porque é isso que vai definir quais são as nossas variáveis de resposta, quais são as variáveis que a gente vai querer responder ou medir durante o nosso experimento. E sabendo quais são os nossos objetivos, é isso que vai definir quais são as variáveis explicativas, ou seja, quais são os tratamentos que nós vamos aplicar para tentar responder aquelas perguntas. E, além disso, é extremamente importante que a gente entenda exatamente como os dados foram coletados durante o experimento, porque entendendo isso, a gente vai entender o delineamento experimental. E esses dois pontos, os tratamentos e delineamento experimental, a gente vai ver daqui a pouquinho, eles são extremamente importantes na hora que a gente vai construir um modelo estatístico. E, principalmente, entender como os dados foram coletados vai nos ajudar a entender qual é a inferência, quais são as conclusões que a gente pode tirar sobre o nosso estudo. Então, por exemplo, um estudo observacional é um estudo em que não há aleatorização de tratamentos às unidades experimentais. A gente simplesmente observa condições existentes. Então, um exemplo disso seria, por exemplo, eu pegar os dados de vários fechamentos de lote de algum sistema de produção e avaliar quais são fatores que podem estar influenciando o peso ou ganho de peso durante a fase de creche ou ganho de peso durante a terminação. Então, eu vou avaliar se a idade é o desmame, se o peso é o desmame, se a lotação da baia, se o tipo de comedouro, se eles vão ter algum efeito, se eles vão ter alguma influência no ganho de peso durante essas fases. Mas eu não estou aplicando nenhum tratamento, eu só estou observando os dados que eu obtive nos lotes anteriores. Então, a conclusão que a gente pode tirar é sobre uma associação desses fatores com a variável que a gente está medindo, com o ganho de peso, por exemplo. Eu posso dizer que a idade ao desmame está associada ao ganho de peso na saída de creche, mas eu não posso dizer que ela está causando o ganho de peso na saída de creche. Agora, quando a gente tem um delineamento experimental,
as nossas unidades experimentais, elas são aleatoriamente alocadas aos tratamentos. Isso faz com que a gente consiga eliminar o efeito de qualquer outro efeito sistemático ou de variáveis explicativas sobre a variável resposta. Então, quando a gente aplica de forma aleatorizada os tratamentos, as nossas unidades experimentais, que podem ser a porca, baias ou os leitões, a gente pode inferir sobre causalidade. Eu posso dizer exatamente que aquele tratamento está causando aquele efeito que eu estou medindo. Ok? Então, se vocês observarem aqui, a principal diferença para eu dizer se eu tenho um estudo observacional ou um delineamento experimental é o fato de ter havido aleatorização. Mas, enfim, o que é a aleatorização? É uma atribuição aleatória de unidades experimentais aos tratamentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as minhas unidades experimentais, por exemplo, se eu estou utilizando as baias, todas as minhas baias, elas têm a mesma chance de serem alocadas ao tratamento A, ou ao tratamento B, ou ao tratamento C. E qual que é a importância de fazermos uma aleatorização? A aleatorização, ela nos ajuda a evitar padrões sistemáticos, ou seja, ela evita o bias, ou evita tendências e efeitos de outros fatores confundidores que a gente pode não estar enxergando, mas que eles têm alguma influência na variável que a gente está medindo. E aleatorizando, a gente faz com que esses efeitos confundidores, eles tenham o mesmo efeito sobre todas as unidades experimentais ou sobre todos os tratamentos. Isso nos ajuda também a eliminar a atribuição seletiva de unidades experimentais aos tratamentos, o que pode ser pode ocorrer de forma consciente ou até mesmo inconsciente. Ou seja, isso nos ajuda a garantir que diferenças entre unidades experimentais não favoreçam um tratamento sobre o outro. Por exemplo, se eu tiver várias baias com peso médio baixo e várias que são alocadas ao tratamento A, e várias baias com peso médio alto, ou baias pesadas, que são alocadas ao tratamento B. Então, esse peso inicial das baias, ela pode estar influenciando a resposta do tratamento A e do tratamento B. E fazendo uma atribuição aleatória, a gente elimina essas diferenças para que elas não favoreçam um tratamento sobre o outro. Então, um exemplo de como fazer uma aleatorização. Se vocês não têm acesso ao Excel, vocês podem simplesmente pegar um chapéu, colocar os tratamentos e ir tirando ou sorteando dentro do chapéu os tratamentos para cada unidade experimental. Mas no Excel, a gente também pode fazer uma aleatorização. Então, o primeiro passo é entrar os dados com uma unidade experimental por linha. Então, nesse exemplo aqui, eu estou utilizando a baia como a minha unidade experimental. Então, vocês podem observar que eu tenho as baias 2, 3, 4, 5, 6, todas, cada uma em uma linha, e o peso inicial de cada baia. Em seguida, a gente tem que criar uma coluna com os tratamentos. Então, nesse exemplo aqui, eu estou criando os tratamentos, eu estou utilizando tratamentos de A até F. Então, eu crio uma coluna com tratamentos e escrevo tratamento A, B, C, D, E, F, e repito até o final, A, B, C, D, E, F, até o final das minhas unidades experimentais. O próximo passo é criar uma nova coluna com um número aleatório. Peço desculpa que aqui está em inglês, mas eu acho que a função no Excel em português é aleatório, o nome da função. Então, vocês criam um número aleatório para cada uma dessas linhas ou unidades experimentais também. E é importante observar que a gente tem que selecionar todos esses números aleatórios que a gente criou, copiar eles e colar somente os valores, porque se a gente não fizer isso, toda vez que a gente der qualquer enter ou fizer qualquer coisa na planilha, esses números vão ser recriados. Então, a gente precisa copiar e colar para fazer com que a gente tenha aqueles únicos números para aleatorização. Em seguida, a gente tem que selecionar as duas colunas que contêm o tratamento e o número aleatório. E aí, a gente vai ordenar. Então, a gente ordena essas duas colunas pelo número aleatório do menor para o maior.
E o que isso vai fazer? Vai fazer com que as nossas unidades experimentais sejam aleatoriamente alocadas aos tratamentos. Como vocês podem ver, a nossa coluna dos números aleatórios agora ela está em ordem do menor número para o maior número. E os nossos tratamentos se moveram junto com elas. Então, por exemplo, agora a nossa baia 2 foi alocada ao tratamento D, a baia 3 alocada ao tratamento a baia 4 foi alocada ao tratamento B, e assim por diante. Mas a gente está falando em alocar unidades experimentais aos tratamentos. O que na verdade é uma unidade experimental? Uma unidade experimental é a menor entidade física de replicação verdadeira a qual um tratamento é aplicado de forma independente. Já uma unidade observacional é uma entidade física de observação, ou seja, é a entidade na qual a nossa variável resposta é medida. Vocês conseguem me ouvir ainda, pessoal? Em muitos casos, a nossa unidade experimental é a mesma que a nossa unidade observacional. Agora, em outros casos, não necessariamente a nossa unidade observacional é a mesma que a experimental. E é muito importante que a gente consiga reconhecer as duas unidades experimentais e observacionais para não tratar uma unidade observal como experimental quando elas são diferentes. Porque se a gente fizer isso, a gente está criando mais unidades experimentais que, na verdade, existem. Então, a gente pode estar inflando o erro do tipo 1. O erro do tipo 1 é quando a gente conclui sobre um efeito do tratamento quando, na verdade, ele não existe. Então, por exemplo, se a gente aplica um tratamento na porca e a gente mede o peso individual de cada leitão daquela porca. Mesmo que a nossa unidade observacional tenha sido o leitão, a gente aplicou o tratamento na porca, certo? Então, a nossa unidade experimental é a porca. Então, eu tenho uma porca e 10 leitões. Se eu considerar o leitão como unidade observacional, vocês percebem que eu estou criando 10 unidades experimentais que, na verdade, não são unidades de replicação verdadeira. Então, só para dar um exemplo, nesse experimento eu quero testar o efeito de 3 aditivos alimentares no ganho de peso de leitões desmamados. Então, eu aleatoriamente aloquei cada um dos tratamentos em 3 diferentes baias. Então, por exemplo, essa primeira baia recebeu o tratamento C, essa recebeu o tratamento B e essa recebeu o tratamento A. E eu tenho 18 leitões dentro de cada baia e a cada semana eu vou pesar cada leitão individualmente. Qual é o problema desse delineamento experimental? O problema é que os leitões que estão dentro da mesma baia, eles estão submetidos ao mesmo ambiente. Então, o ganho de peso de leitões que estão na mesma baia, ele não é independente um do outro. Por quê? Porque os leitões, eles têm uma hierarquia social dentro daquela baia. Se eu estou medindo o ganho de peso, alguns leitões, eles vão comer mais que os outros, ou eles vão impedir os outros, eles vão brigar. Então, o ganho de peso de leitões que estão dentro da mesma baia, ele não é independente. E eu apliquei o meu tratamento na ração, e a ração foi depositada no comedouro, que é único para cada baia. Então, a nossa baia, nesse caso, é a unidade experimental, e não o leitão. E o problema desse delineamento é que não tem replicação, ou seja, eu só tinha uma baia para cada tratamento, certo? Uma replicação é a repetição independente de um experimento. E nesse caso, eu só tinha uma baia para o tratamento A, uma baia para o tratamento B e uma para o C. Então, eu não tinha replicação. E sem replicação, a gente não consegue separar uma variação que ocorre ao acaso devido às diferenças entre baias do efeito dos tratamentos. Isso é muito comum, por exemplo, se eu tiver se eu estou fazendo um experimento com um desafio sanitário, eu utilizo um galpão que recebe um desafio sanitário, ou eles são inoculados com alguma bactéria, e eu comparo eles com um outro galpão, que é o controle, em que não tem esse desafio sanitário. Então, nesse caso, eu não tenho replicação. Então, eu não sei dizer se o efeito que eu observo do tratamento é realmente em função do tratamento ou se é simplesmente em função de diferenças entre os dois galpões.
Outro exemplo disso seria quando eu aplico um experimento numa baia e eu peso a minha variável resposta, o ganho de peso, ou eu coleto sangue de leitões individuais dentro daquela baia. Mesmo que eu tenha coletado sangue de leitão individual para medir uma concentração hormonal, eu ainda estou avaliando o efeito do tratamento que foi aplicado na baia, certo? Então, a não ser que o meu tratamento tenha sido inocular uma vacina diretamente em cada leitão individual, a minha unidade experimental continua sendo a baia e não o leitão. Então, o que é a variação ao acaso? A variação ao acaso é conhecida como erro experimental, que é uma variação natural entre unidades experimentais, ou seja, é uma variabilidade na medida da variável resposta. Isso acontece porque nós não conseguimos reproduzir exatamente as mesmas condições de uma unidade experimental para outra, ou seja, de uma baia para outra, ou de um galpão para outro, ou cada leitão vai ter sua variabilidade biológica. E essa variabilidade, ou variação ao acaso, ela é medida através da interação que existe entre a unidade experimental e o tratamento. E é o ponto-chave para a gente fazer inferência ou tirar conclusões sobre os tratamentos. Então, é extremamente importante que a gente consiga reconhecer exatamente qual é a nossa unidade experimental e observacional para determinarmos se a gente tem replicação, para não obtermos uma subamostragem ou pseudo-replicação e concluirmos sobre um efeito ou tivermos uma inflação do erro tipo 1, quando a gente diz que tem um efeito do tratamento, quando na verdade não existe. Então, medir uma unidade experimental mais de uma vez é um monte de observação, mas não é um monte de informação, porque a gente não tem replicação. Isso vai afetar principalmente a reproducibilidade dos resultados. Se eu não tenho replicação, aquele efeito do tratamento que eu observei durante o experimento, talvez quando eu tento replicar isso a campo, eu não observe os mesmos resultados. Então, o que a gente poderia ter feito? Utilizar, naquele caso do nosso exemplo, utilizar talvez mais baias ou dividir aquela mesma baia em 3 diferentes baias com menos leitões, de forma que a gente possa ter mais de uma baia sendo alocada ao mesmo tratamento, ou seja, que a gente possa ter replicação. Mas, mesmo que a gente precise de replicação para medir o erro experimental, a gente também não quer que esse erro experimental seja extremamente grande. Então, existem algumas coisas que nós podemos fazer para tentar controlar esse erro experimental. Uma delas está relacionada à coleta de dados, que é bem simples, mas que muitas vezes a gente não dá a devida importância. Por exemplo, a gente precisa treinar as pessoas que estão fazendo o experimento. Se a gente está medindo o peso dos animais, é importante que a gente faça a calibração das balanças antes de começar a pesar os animais. Ou quando a gente está entrando os dados no computador, no Excel, é importante que a gente confira para ver se não teve erro de digitação. Porque se esses erros acontecerem, eles vão estar influenciando os resultados que a gente vai obter. Agora, existem alguns fatores que são conhecidos por ter um efeito na variável resposta, mas que eles não são o foco do nosso experimento. Então, como a gente pode controlar eles? Existem 2 formas de controle. Através de covariáveis explicativas, que são variáveis quantitativas, que estão relacionadas à nossa variável resposta, mas elas são independentes do tratamento que eu estou aplicando. Ou eu posso realizar um agrupamento de unidades experimentais, ou seja, criar blocos ou subconjuntos naturais de unidades experimentais que são mais parecidas entre si. Então, covariáveis explicativas, como a gente viu, são variáveis quantitativas e elas devem ser medidas antes da gente aplicar o tratamento. Então, elas têm uma relação linear com a variável resposta. E nós vamos ver mais adiante que quando a gente está analisando um experimento, a gente utiliza a análise de variância, que é conhecida como ANOVA. E quando a gente utiliza uma covariável, a gente vai passar a utilizar a ANCOVA, análise de covariável. E por que a gente utilizaria uma covariável? Para tentar diminuir a variabilidade do erro e aumentar a precisão que a gente vai ter sobre as estimativas do efeito dos tratamentos.
Ou seja, isso vai aumentar o poder que a gente tem para realizar inferência do efeito dos tratamentos. Uma outra maneira de tentar controlar o erro experimental seria o agrupamento de unidades experimentais. Então, só para dar um exemplo para vocês dos dois tipos de delineamento experimental mais comuns na nossa área, o primeiro seria o delineamento completamente ao acaso, que a gente utiliza se as nossas unidades experimentais são relativamente homogêneas. O outro tipo de delineamento seria o delineamento em blocos completos ao acaso. E a gente utiliza esse tipo de delineamento quando as condições nas quais o experimento está sendo conduzido não são as mesmas em todas as unidades experimentais. Então, nós vamos agrupar essas unidades experimentais em blocos, onde as condições dentro de cada bloco são homogêneas, mas entre os diferentes blocos de unidades experimentais, elas são diferentes. E é importante que a gente tenha os tratamentos representados dentro de cada bloco para que a gente possa fazer comparações mais precisas. E quando a gente utiliza o agrupamento de unidades experimentais em blocos, a gente vai fazer a aleatorização de tratamentos dentro de cada bloco. Então, por exemplo, se eu quero avaliar o ganho de peso ou o peso dos leitões durante a fase de creche, e eu sei que o peso ao desmame dos leitões foi diferente, o peso médio de cada baia foi diferente na saída no desmame. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar blocos em que de peso inicial do menor para o maior, e dentro de cada bloco eu vou aleatorizar os meus tratamentos. Por exemplo, aqui eu tenho 4 tratamentos, eu criei o bloco 1, eu vou aleatorizar os meus tratamentos dentro do bloco 1, dentro do bloco 2 e dentro do bloco 3.